num julgamento, o fator mais importante não é a inocência ou a culpa, mas a impressão de inocência ou de culpa. Não existe verdade absoluta, existe apenas a interpretação da verdade. O outro lado da meia-noite, do Sidney Sheldon. Que livro foi esse? Que livro foi esse? Basta repetir isto, que livro foi esse? Escrito em 1973, 3 anos após o seu livro A Outra Face. Então, portanto, esse livro aqui é o segundo do nosso projeto, lendo Sidney Sheldon. Naquele primeiro livro, o Sidney Sheldon fez uma história simples, um detetive que estava sendo perseguido, alguém queria matar e ele estava fugindo da polícia. Ganhou os 3 prêmios mais importantes da literatura americana, mas não foi um líder de venda, não foi um recorde de venda, vendeu até que muito pouco. 3 anos depois, então, o Sidney Sheldon resolve escrever este livro que muitos consideram sua obra-prima, seu melhor livro. Mas, vamos lá, se você pegar, não souber quem é o escritor, você pegar Outra Face e você pegar esse livro, ele parece escrito por pessoas diferentes. Mas só que este livro aqui é que vai dar o contorno para toda a obra do Sidney Sheldon. O Sidney Sheldon ele ficou conhecido por ser um homem que escrevia sobre mulheres fortes, mulheres batalhadoras que corriam atrás do que queria, que faziam sucessos, lindas, famosas e poderosas. Não é o que você vê no primeiro livro. É um psiquiatra, é um homem. Então, nada disso. E a gente entende então que é a partir deste livro que o Sidney Sheldon vai criar realmente o seu estilo. E talvez tudo que o Sidney Sheldon não teve coragem para colocar no seu primeiro livro, porque foi um livro de uma história muito simples, ele teve coragem nesse aqui. E é o que faz deste livro um livro maravilhoso da primeira à última página. É um livro maravilhoso da primeira à última página. E eu não estou falando do modo de escrita. Sidney Sheldon, como eu já disse no início do projeto, inclusive na apresentação do projeto, é um homem que escreve de maneira muito simples e muito direta. E também vocês já me ouviram falar que o que me importa numa história é mais o modo que a história é contada do que a história. Isso não acontece aqui. A simplicidade com que a história deste livro é contada não atrapalha em absolutamente nada o enredo. Isto aqui é um drama daqueles de novela das 9, que tem heróis, vilões. É um novelaço, mas um novelaço de primeira qualidade. E o Sidney Sheldon acerta em tudo que ele faz neste livro. Por quê? Primeiro, pela ambientação. Este livro vai acontecer pós Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, até um pouquinho depois que a Segunda Guerra Mundial termina. Mas ele começa de uma forma que vai te prender logo na primeira página. Então você tem aqui o prólogo, Atenas, 1947. Então o livro começa com esse prólogo que acontece em 1947. Vamos para o enredo. O que acontece, o que está acontecendo aqui em 47 no começo desse livro? Você vai acompanhar várias pessoas vindo de vários lugares do mundo para Atenas. Eles estão todos chegando em Atenas. Entre essas pessoas, você tem um ator de cinema muito famoso. Você tem um médico, um cirurgião famoso no mundo todo. O cirurgião e o ator estão vindo da França. Você também tem o chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos chegando em Atenas. Uma confusão gigantesca em frente ao Tribunal de Justiça lá na Grécia. Porque vai começar um julgamento. E esse julgamento é de uma mulher chamada Noelle Page. Então você já entra na história nesse turbilhão todo, o que está acontecendo, por que esse julgamento, o que aconteceu, por que tanta gente importante. Cara, um assistente do presidente americano, o que está acontecendo, por que tanta gente importante está indo para lá. E você descobre nesse mesmo epílogo que Noelle Page é uma das grandes atrizes do cinema
desta época. E ela cometeu um crime junto com um homem chamado Larry Douglas. Nada do que eu disser aqui é spoiler, tá? Você vai encontrar aqui que essa história se trata de um triângulo amoroso logo aqui atrás. Mas tá, vocês não sabem o que eles cometeram, nada disso. Você só vê esse monte de pessoa importante, a mídia do mundo inteiro chegando para esse julgamento. O que Sidney Sheldon faz para acabar com a nossa vida? Então você acompanha este epílogo, esse prólogo, por exatamente 18 páginas. E simplesmente termina-se num boato de que a pessoa mais esperada para assistir esse julgamento é um homem chamado Constantin Demeres. E está todo mundo na expectativa de que o Constantin chegue. Cortou, acabou. Na página 18, esse prólogo é cortado e nós somos enviados, livro 1, são 3 livros, tá? Nós somos enviados para Chicago, 1919-1939. Como vocês viram aqui, o capítulo chama Catherine. O que aconteceu? O que aconteceu? Cadê o julgamento? Cadê o povo? Cadê 1947? É isso que o Sidney Sheldon faz. Ele nos tira daquilo e ele vai contar a história, então, dos nossos protagonistas. E essa história vai acompanhar a história dos 3 protagonistas, na verdade das 2, tá? As protagonistas dessa história aqui é, então, Catherine e Noelle. Vamos começar pela Catherine. Então ele vai contar a história da Catherine e da Noelle de 1919 a 1947. Então o livro começou pelo final. Mas sem desvendar nada, sem contar absolutamente nada. Então vamos aqui a cada personagem. A Catherine mora lá nos Estados Unidos, como vocês acabaram de ver. Já esqueci a cidade aqui. Em Chicago. Mora com o pai e com a mãe. O pai tenta ser inventor de várias coisas, mas não consegue. A Catherine cresce também naquele bairro pobre, entre as invenções do pai, entre o pouco dinheiro que o pai traz para casa. Então, assim, é um miserê danado, mas a Catherine ela é inteligente. Então ela tem boas notas, ela consegue estudar, ela é uma pessoa esperta e inteligente. Quando a mãe dela morre, o pai então vai morar com o irmão, que não é um irmão tão ruim de situação financeira, e a Catherine vai estudar. Ela vai para a faculdade. Chegando na faculdade, ela é o típico CDF que a gente conhece. Ela é inteligentíssima, tira notas altas, mas ela é completamente assim, fora de esquadro dentro da faculdade. Ela faz umas piadinhas completamente sem graça, aquela piadinha de gente inteligente, que a gente vê aquilo e não entende nada do que ela está falando. Mas ela é inteligente, mas ao mesmo tempo ela é tímida. Enquanto as meninas estão no auge da sua vida, de baladas noturnas, de passeios, de tudo isso, a Catherine está lá tímida, estudando, virgem, enquanto todo mundo da faculdade quase não é mais. Então ela é essa figura inteligentíssima, mas que não tem um bom relacionamento com os rapazes. E nem com as amigas mesmo, porque ela é uma CDF. E um ponto importante, ela não é aquela CDF, óculos grande e feia, não. Ela é muito bonita. Mas ninguém chega muito perto dela porque ela é inteligente demais, e ela é chata, tá? Então, essa família dela e ela, a morte do pai, essas invenções do pai que não deu certo, foi justamente naquele período em que acabou a Primeira Guerra Mundial, aí tem a crise de 29, quebra da bolsa, então é um período difícil da vida dela, mas ela está lá se dando bem na faculdade, dentro dos estudos. Vale lembrar que eu vou contar aqui a história da Catherine, mas ela não vai contar tudo de uma vez. O que o Sidney Sheldon faz aqui? Ele intercala um capítulo a história da Catherine e um capítulo a história da Noelle. Mas depois eu explico quem é a Noelle. Vamos continuar na Catherine. Então, já no seu período da faculdade, antes que ela termine a faculdade, ela quase não terminou ainda, vai dar início à Primeira Guerra Mundial e vai ocorrer lá a catástrofe do ataque a Pearl Harbor. E todas essas jovens que estão já quase no final dos seus estudos resolvem partir para Washington. Porque o Washington é aonde está acontecendo o fervo, né? E a Catherine vai para lá e como ela é muito inteligente, ela vai conseguir trabalhar
no escritório de um cara que é publicitário. Ele faz propaganda para o governo. Então ali ela vai conseguir um lugar de destaque, vai ser a secretária deste homem. Cortando aqui, eu preciso explicar agora a história da Noelle até chegar nessa parte. Enquanto isso, nós também vamos acompanhar a história da Noelle Page, que é uma moça que nasce na França, ela nasce em Marsella, ali nessa cidade portuária, também no meio da pobreza, da imundície, mora com o pai, mora com a mãe, mas só que desde que ela é muito pequenininha, o pai dela trata ela como se ela fosse uma princesa, e o porto de Marsella é o seu reino. Ele conta a história de que ela é uma princesa, de que aquele porto é o seu reino, de todos aqueles navios que ela está vendo, na verdade são frotas do reinado dela. Então ela cresce num mundo de ilusão, e ela é completamente linda, mas perfeitamente linda. E quando ela faz seus 16, 17 anos, o pai dela arruma um emprego para ela numa loja ali da cidade, numa loja de moda, vende tecido. E ela vai para aquela loja e de repente ela vê que as coisas na casa dela começou a sair daquele miseria danado. O pai consegue comprar comida boa, consegue se vestir melhor. Até o dia em que a Noelle é convidada pelo dono dessa loja para poder fazer uma viagem. E a Noelle diz que não vai. É óbvio que a Noelle percebeu que o homem estava interessado em outra coisa. Então ela faz o quê? Ela vai contar para o pai dela que esse homem queria abusar dela. O pai dela simplesmente obriga ela a fazer a viagem e fazer tudo que o dono da loja quer. Cara, ele vendeu a filha pro dono da loja, é óbvio isso. A Catherine fica revoltada, leva uns bufetes do pai e fala que o pai, como tratou ela até aquele momento, ela tem por obrigação dar o melhor para eles. Tá? Ela vai viajar com esse homem. Sim, este homem vai tirar a virgindade da Noelle. A Noelle foi vendida. Mas a Noelle rouba o que ele tinha de dinheiro naquele momento e foge. Ela foge dele. E ela vai para onde? Ela vai para Paris. O que está acontecendo em Paris? Estourou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A França está em guerra, né? Então ela vai ficar meio perdida naquela cidade, naquela Paris ali em guerra, um pouquinho antes da ocupação dos alemães. E ela pega um táxi e pede para levar. O cara fala que conhece uma pousada, um hotel barato onde ela pode ficar, e esse taxista simplesmente leva ela para um prostíbulo. É óbvio que ela percebe que aquilo lá é um prostíbulo, ela pega e sai correndo, vai para um hotel, e naquele hotel ali ela fica na recepção indecisa, porque ela não tem dinheiro para poder entrar. Até que surge um homem, e esse homem vai ajudar a Noelle. Ela vai se apaixonar por ele, e esse homem chama Larry Douglas. Eles começam a namorar, ele consegue um lugar para ela ficar ali em Paris, e vai essa semana de namoro, e ele promete para ela que vai voltar porque ele tem que fazer uma missão. Ele está então na RAF, a Força Aérea Inglesa, ajudando os ingleses. Ele é americano, mas ele se inscreveu na RAF e ele está ali ajudando os ingleses contra os alemães. E ele vai para uma missão e ele deixa tudo preparado porque ele vai voltar para se casar com a Noelle. Meninos do meu Brasil, ele não volta. A Noelle é abandonada e a Noelle descobre em seguida que simplesmente ele não volta porque ele não quis. O que ela vai fazer? Ela vai começar a pensar um plano de vingança contra esse Larry Douglas que a abandonou. Mas, meus lindos, precisa ter poder, não é isso? E a Noelle descobriu que ela tem um jeito de controlar os homens, né? Por que ela foi vendida? Sexo. O que o Larry Douglas queria com ela? Sexo. Então ela vai fazer o quê? Não vai se prostituir, mas ela vai começar a conquistar os homens e usar o quê? Isso a seu favor. Só um detalhe, não é usado de forma vulgar aqui a relação do sexo. Ela usa com inteligência a conquista desses homens. Olha, então ela vai procurar pessoas poderosas em Paris e ela acaba encontrando um diretor de cinema. O diretor de cinema vai se apaixonar por ela porque ela é linda
e ela vai ter um caso com ele. Em troca ela quer o quê? Fama e dinheiro. Mas só que a Noelle coloca na cabeça tanto esse poder de se vingar, ela impregna isso no cérebro dela, que ela consegue fazer muito bem e ela vira uma artista de renome e de sucesso. O próprio diretor famoso da época acha ela sensacional. Ele sai com ela, dá um papel para ela fazer, achando que ela vai fazer um papelzinho micho, mas não, ela faz um papelzinho top demais. E ela vira então uma atriz consagrada em meio à invasão do exército alemão à França. E ela vira uma atriz de teatro, ela vira uma atriz de cinema. Os próprios oficiais alemães vão se encantar com ela. E enquanto tudo isso vai acontecendo, quando ela já tem dinheiro, ela paga então um investigador para acompanhar cada passo do Larry Douglas, para que ela consiga a sua vingança. Voltando para a Catharine, que estava trabalhando lá para uma empresa de marketing que fazia marketing de guerra para o governo, o Bill Fraser, que é o dono desta companhia de marketing, ele resolve um dia mandar a Catharine fazer um filme, supervisionar um filme que a empresa dele está fazendo sobre a guerra. E ela vai supervisionar esse filme. Chegando lá, ela vai conhecer um oficial americano, que é quem? Larry Douglas. E ela vai se apaixonar pelo Larry Douglas e o Larry Douglas vai se apaixonar por ela. E eles vão acabar se casando. Mas tem que lembrar que nas costas do Larry Douglas sempre está o detetive mandando todas as informações para Noelle Page. Até que vai chegar um momento na história que a Catharine já está casada com o Larry Douglas. Então esse é o triângulo amoroso aqui. E a Noelle Page, então, depois vai sair daquela França em guerra, porque ela vai conhecer um homem que não é qualquer homem. Ele é o terceiro homem mais rico do mundo. E ele chama Constantin Demers. E é interessante aqui que tem uma página de agradecimento do Sidney Sheldon, que ele vai dizer que esteve conversando para saber, né, um pouco da história desses grandes milionários, com o piloto de um homem chamado Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis é uma figura real. Aristóteles Onassis ele foi casado com a Jacqueline, que foi a Jacqueline Kennedy. Ele também teve um relacionamento com a Maria Callas. E era um milionário grego da época. Então o Sheldon meio que se inspirou nesse Constantin Demers, nesse Aristóteles Onassis, para poder construir o Constantin Demers. Mas só que o Constantin ele é bilionário, controlador, possessivo, e é com este homem que a Noelle vai se envolver. Mas nunca vai se esquecer do plano de vingança dela contra o Larry Douglas. Falei demais, mas esse livro é sensacional. Então o Sidney Sheldon vai usar tudo que ele tinha de referência, a sua passagem pela aeronáutica, o Sidney Sheldon passou pela aeronáutica, as suas visitas à Grécia, à França, aos Estados Unidos, o seu trabalho no cinema também vai aparecer aqui. E é um livro que tem que ser lido. Só um detalhe, o final deste livro é uma das coisas mais incríveis que eu já li na vida. Fica a dica deste livro maravilhoso. E também deixa o seu like, curte, compartilha e não perca O Outro Lado da Meia-Noite, este livro maravilhoso de Sidney Sheldon. Um abraço para todo mundo e até os próximos vídeos.